Olá, amores! Estamos aqui de volta para mais uma aula de espanhol. Lembre-se, quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cercam. Vamos falar um pouco dos meios de transporte. Medios de transporte. En que vas? En tren? En barco? En auto? En coche, en caminhão, en bicicleta, en ônibus, en camioneta, en avião, a pie. Las perifrases verbais de futuro. Perifrase verbal ou locução verbal é o uso de um verbo auxiliar conjugado seguido de um verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio. Introduz no verbo mudanças de ordem semântica, mas não altera seu aspecto funcional. Funciona como se fosse um só verbo, com conjugação completa em todos os tempos, modos, pessoas, e que possui sujeito e complemento. ¿Cabrá aqui tudo lo que na escola me van a meter en la cabeza? Será? Caberá aqui tudo o que na escola irão meter em minha cabeça? A perifrase verbal a ser estudada nesse momento é a de futuro. Ela serve para expressar uma ação que irá acontecer em um futuro próximo, não muito distante do presente. Sua formação é a seguinte: verbo ir conjugado, mais a preposição a, mais o verbo no infinitivo. Eu vou comer. Tu vas passear. Ele, ella, usted va a correr. Nosotros vamos dormir. Vosotros vas pescar. Ellos, ellas, ustedes van salir. Essa estrutura também pode ser acompanhada de marcadores temporais, tais como por la noche, de noite, em breve, la próxima semana, na próxima semana, el próximo lunes, na próxima segunda-feira, el próximo fim de semana, no próximo fim de semana, el próximo mês, no próximo mês, entre outros. E aí temos um exemplo com Pink e Cérebro, fim de semana. Que vamos fazer nesse fim de semana? Nada, Pink, não há plata. O que vamos fazer neste fim de semana? Nada, Pink, não tem dinheiro. Usos das perifrases verbal de futuro. A seguir, veja em quais situações se deve usar perifrase verbal de futuro. Usamos para descrever uma ação que vai se realizar imediatamente. Ahora voy a ordenar las carpetas. Agora vou organizar as pastas. Para descrever uma ação futura. A partir del mês que viene, voy a tener mucho más trabajo. A partir do mês que vem, vou ter muito mais trabalho. Para refletir uma intenção. Prometo que vou ser mais ordenado. Prometo que vou ser mais
organizado. El futuro imperfecto de indicativo. El futuro imperfecto de indicativo. Estudar os modos e tempos verbais é fundamental para nos comunicarmos em qualquer idioma. O futuro imperfecto do indicativo, também conhecido como futuro simples, é o tempo verbal que expressa uma ação que vai acontecer no futuro. Pode ainda ser usado para fazer previsões, expressar probabilidade no presente ou no futuro. Llegaremos tarde al concierto. Chegaremos tarde ao concerto. O futuro imperfecto de indicativo possui verbos regulares e irregulares. Nós vamos agora fazer o estudo dos verbos regulares. Para conjugar os verbos regulares, devemos acrescentar algumas terminações aos infinitivos. Confira a seguir alguns exemplos. Esse exemplo abaixo com o verbo trabalhar é da primeira conjugação, terminado em AR. Yo trabalharé, tu trabalharás, ele, ella, usted trabalhará, nosotros trabalharemos, vosotros trabalharéis, ellos, ellas, ustedes trabalharão. Vejamos agora alguns exemplos da segunda conjugação, verbos terminados em ER, e terceira conjugação, verbos terminados em IR. Para o verbo da segunda conjugação, trabalharemos com o verbo beber. Yo beberé, tu beberás, ele, ella, usted beberá, nosotros beberemos, vosotros beberéis, ellos, ellas, ustedes beberão. Para a terceira conjugação, utilizaremos o verbo bebir. Yo beberé, tu beberás, ele, ella, usted beberá, nosotros beberemos, vosotros beberéis, ellos, ellas, ustedes beberão. Com os verbos irregulares, nós precisamos memorizar, pois os mesmos não têm uma forma direta, definida de conjugação. Então, confira abaixo a conjugação dos verbos irregulares no futuro imperfeito do indicativo. O verbo tener, por exemplo, yo tendré, tu tendrás, ele, ella, usted tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis, ellos, ellas, ustedes tendrão. Um outro exemplo de verbo irregular é o verbo salir. Yo saldré, tu saldrás, ele, ella, usted saldrá. Nosotros saldremos, vosotros saldréis, ellos, ellas, ustedes saldrão. Exemplo: dentro de 6 meses, minha amiga será madre. El fin de semana lloverá en mi ciudad. Supongo que saldrás con tus amigos el viernes. Tendré que trabajar hasta tarde.
E assim finalizamos mais um encontro de espanhol. Espero que vocês estejam aproveitando bastante. Não deixem de fazer as nossas atividades e também não deixem de participar dos nossos encontros Tira Dúvida. Até a próxima semana. A persistência é o caminho do êxito. Charlie Chaplin.